Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César e a gente está aqui de volta para comentar a revista editora Betel Dominical de Jovens, Conectar Mais. Essa aula de hoje foi produzida, esse slide foi produzido pelo nosso casal MF. Casal MF, deixa eu grifar aqui, foram eles que produziram aí esse slide. Então eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida desse casal abençoado. No final eu vou falar mais sobre ele, sobre o irmão Moacir e a sua esposa, que tem feito esse trabalho, tem nos ajudado aqui na equipe Boa Semente. Eu tinha parado aí um tempo de fazer, semana passada não pude fazer, mas por conta da correria, de muitos trabalhos, ocupações, igreja, enfim. Mas o nosso irmão atendeu aí esse apelo para fazer os slides. Eu então só gravo aqui o vídeo, mas na verdade quem faz os slides aqui, prepara os slides, que não é cópia da revista também, é o nosso irmão. Quero pedir aí você para dar uma força no final, ter o anúncio da empresa dele no final, de contabilidade, e vai ser bênção aí para a sua vida e vai ajudar também o servo de Deus, tá? Que está fazendo esse trabalho aí voluntário, com amor à obra mesmo. Fazemos aqui por amor à obra. Então dá uma força para ele aí no finalzinho, tá bom? Então esse slide você pode baixar aí, usar na sua sala de aula, projetar se você tiver projetor também, pode usar com plano de aula, também vai ser muito legal, o pessoal tem procurado, tem gostado muito. Nós estamos na lição 8, Teologia Prática em Eclesiastes. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal Boa Semente, aí nos ajude a formar essa família que tem chegado cada vez mais gente e tem também proporcionado cursos aí online para você, tá? Cursos de professores de escola bíblica dominical e curso para diácono e diaconisa, que vai te dar conhecimento aí para quem é diácono, para quem já é trabalhador, gostaria de estudar, nunca estudou, foi consagrado, mas nunca não sabe exatamente o que fazer. Faz esse curso, vai ser bênção para você, certificado aí no final, o link está na descrição desse vídeo. Vamos então à aula de hoje, a aula muito importante, a aula de lição número 8, Teologia Prática em Eclesiastes. Versículo do dia: eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Lembrando que nós estamos estudando, né, o livro de Eclesiastes. Estamos então no capítulo de número 5. Verdade aplicada, a nossa vida diária deve refletir a nossa teologia. Teologia é o tema central da nossa aula de hoje, né? O que é teologia? Vamos falar hoje sobre teologia prática. Muitas das vezes o aluno fica preocupado, né? A teologia, o que será isso? É difícil a gente entender? Não. Vou mostrar para vocês que isso é uma coisa muito simples, teologia, que todo mundo pode aprender, entender, e principalmente a teologia prática, porque ela está relacionada aí com a prática da nossa vida. Portanto, nossos objetivos são três: entender o lado prático da teologia, compreender a importância da ortopraxia e conhecer Deus como centro de toda a teologia. Bom, então aqui no nosso objetivo, né, entender o lado prático da teologia, porque tem a teologia, ela pode ser apenas uma teoria, apenas um estudo, né, sobre Deus, né, e nunca partir para a prática. O autor está falando para a gente da teologia prática, ou seja, aquilo que a senhora, que o Senhor coloca em prática na sua vida, não apenas de ler nos livros, nos manuais, nas bíblias de estudo, mas você coloca isso aí para a sua vida. E ortopraxia também, o que será isso? Ortopraxia, outra palavra difícil. Fica tranquilo, a gente está aqui para te ajudar, ok? Vamos seguindo o momento de oração. Oremos para que a nossa vida venha a refletir as verdades bíblicas. Aí está uma boa chave para começar a sua aula. Pergunta à turma o que é ortopraxia. Né? Então, muitos não saberão, né? Uma palavra meio que não está sendo muito usada, e aí você aproveita para ter a chave da aula aí, gancho para você poder trabalhar com eles esse tema que vocês vão estudar hoje, né? E chamar a atenção aí dos seus alunos. Eclesiastes 5, do 1 ao 7, é o texto da referência. Guarda o teu pé, esse texto é muito interessante, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Todo o tema aqui está baseado nesse versículo. O segundo fala para não se precipitar com a sua boca. A gente vai ver isso aqui no tópico de número 12. Ou seja, não votar, né? Não falar precipitadamente na presença de Deus. Né? Aqui, guarda o teu pé significa que antigamente, né, no mundo antigo, os pés simbolizavam a vida.
o corpo, né? Então ele não precisava falar, é uma metáfora para falar do todo, uma parte pelo todo. Então você usa pés para falar de vida. Então quando fala guarda o teu pé, não é que a pessoa vai chegar na igreja e vai tirar o pé fora do corpo, né? Não, nada disso, né? Guardar o pé é que você deve entrar de forma coerente, de forma reverente, quando entrares na casa de Deus. Ou seja, você tem que lembrar que aquela casa é a casa de Deus. Às vezes nós nos esquecemos disso, né? Queremos agir como se estivesse em casa e a casa como se estivesse na igreja. Ou seja, a igreja passou a ser uma extensão da nossa casa. Algumas pessoas entram na igreja, fazem o que querem, mascam chiclete, jogam lixo no banco. Né? Essas pessoas não têm reverência. É isso que o texto está falando para a gente. Reverência, porque aquele lugar é um lugar sagrado. Ah, Deus não habita em templo feito por mão de obras. Realmente, ele não habita. Mas ali é um local onde é preciso ter uma reverência em virtude do ato que está sendo feito, que é o culto a Deus. Então, Eclesiastes, no capítulo 5, está falando justamente sobre isso. Guarda o teu pé, ou seja, tenha reverência, né? Tenha respeito quando entrares na casa de Deus. E prestar atenção para não ficar falando de balde, né? Falando demais, e oferecer sacrifício de tolo, porque isso faz mal. Então, no versículo 2 fala para não se precipitar com a sua boca. E aí depois vem todo o texto, né, que você vai lendo, inclusive o versículo 5, melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Que a gente vai falar muito sobre isso no tópico de número 2, tá bom? Que é a pessoa que vai e promete alguma coisa a Deus e que não cumpre. E a Bíblia fala, né, através de Eclesiastes 5:5, que é melhor não votar do que votar e não pagar. Deus não pede que você faça voto nenhum, mas se você faz um voto, você precisa pagar. Introdução. A nossa vida terrena deve ser regida pelos ditames bíblicos e estes nos influenciar em todas as nossas maneiras de viver. A teologia bíblica deve nos tomar por inteiro, a ponto de as pessoas enxergarem a verdade de Deus através da sua vida. E o que é teologia? A teologia, né, é o estudo de Deus, né? Tel, vem do grego, né? Tel, aqui eu vou separando aqui, vou começando a riscar aqui o slide do irmão Moacir. Moacir, estou riscando, sai o seu slide já. Ó. Tel, tá? Significa, vem do grego Deus, tá? E logia vem de logos, né? Que também significa estudo, ok? Estudo. Então, se a gente fosse traduzir, teologia seria estudo de Deus. Mas ninguém estuda, ninguém pode estudar a Deus, porque Deus não é um objeto. Então, a tradução mais correta seria estudo sobre Deus, ok? Estudo sobre Deus, estudo acerca de Deus, tá bom? Então, teologia nada mais é do que o estudo sobre Deus. E ele está chamando de teologia bíblica, ou seja, teologia bíblica é aquela que é baseada na Bíblia, ou seja, o estudo sobre Deus na Bíblia. Isso é teologia. E ele está falando, então, nesse tema, sobre a importância de que essa teologia bíblica, ou seja, o estudo sobre Deus na Bíblia, seja completo na nossa vida, para que possamos ver as verdades eternas do Senhor. Amém? 1.1, né? A teologia do culto. Então, qual é o estudo de Deus através do culto? A Bíblia diz que Deus nos criou para que louvássemos. Por isso, precisamos aprender como louvar a este Deus que, mesmo sendo tão grande, se interessa pela nossa história. E nesse tópico 1, dividido também em duas partes, no tópico de número 1 dessa teologia do culto, né? Vou dar meu zoom aqui. Vou dar o zoom. Agora sim. Ao zoom, aqui, vamos lá. Aqui, guardando o nosso pé. A fala do pregador em Eclesiastes 5, ao dizer guarda o teu pé quando entras na casa de Deus, coaduna com a ideia do texto de Êxodo 3:5, quando Moisés falou, Deus falou com Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. O nosso culto depende da maneira como nos portamos diante de Deus e lhe prestamos adoração. Então, o cristão, a teologia, né, o estudo sobre Deus nos mostra que nós devemos ser reverentes a Deus, estarmos com Ele em reverência. 1.2. Obedecer e não sacrificar. Esta verdade foi vivenciada no período que Saul reinava sobre Israel. E aí é legal você contar a história de Saul. Saul foi um rei que foi escolhido pelo homem, não por Deus, um homem que tinha todas as prerrogativas para ser um bom rei, mas ele desobedeceu a Deus. Quando, através do profeta Samuel, foi dada a ordem para que ele destruísse os amalequitas de tudo que eles possuíam. E e Saul não obedeceu, e por não obedecer, né, Deus então
usou o profeta Samuel para repreendê-lo e dizendo que era melhor obedecer do que sacrifício. 1 Samuel 15, 22. Terminando esse tópico, dizendo o seguinte: ouvir a Deus é imprescindível para uma vida vitoriosa. Saul foi rejeitado porque não ouviu a Deus. A Bíblia diz que os que desviam o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, não adianta orar se você não ouve a Deus. E muitas das vezes, né, no culto, quando nós não temos essa atenção, nós vamos para a igreja, fazemos votos, louvamos, cantamos, mas não obedecemos. E obedecer é importante. Então, obedecer está relacionado, né, diretamente à questão da reverência, do guardar o pé. Ou seja, a nossa vida, a nossa prática, assim como os pés simbolizam a vida, a minha vida deve ser uma vida de reverência. Quando fala guarda o teu pé, não é só você ficar ali quietinho, é você ter uma vida de reverência a Deus, uma vida de culto na presença de Deus, entendendo a importância do lugar onde você está, que é no templo. Refletindo, a religião não é conhecimento doutrinário, mas sim sabedoria nascendo na experiência pessoal. E por que, que o autor traz a experiência pessoal? Porque ele está falando sobre teologia. E como eu disse para vocês, não é teologia lá do ouviu falar, ou teologia da teoria, a teologia dos grandes teólogos, dos textos, dos compêndios bíblicos, né, das bíblias de estudo, aquela teologia que você não entende nada. Não, teologia prática que ele está falando é o estudo sobre Deus, né, que você faz, que você pode fazer na sua casa, através do estudo bíblico, aqui da EBD, né, do culto de ensino, e isso, tudo que você faz, essa teologia, esse estudo acerca de Deus, deve ser transmitida ou transformada na sua experiência pessoal. E a sua experiência pessoal, segundo Martinho Lutero, uma experiência de quê? De transformação, ou seja, de salvação. Não adianta falar que tem teologia se você não é salvo. Então, 2, a teologia do voto. O voto e suas implicações. Aí nesse tópico aqui vem aquela parte que eu falei com vocês, né, sobre a questão da pessoa votar e não pagar, porque antigamente o Salomão está falando para a gente que muitas vezes, quando as pessoas iam ao templo, elas faziam votos, que o que algumas religiões chamam de promessa, nós evangélicos chamamos de voto, que é, se eu receber uma vitória, eu vou dar um culto à ação de graça, se eu receber essa vitória, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Então, isso são votos, né? São propósitos. O voto é um propósito que a pessoa coloca no seu coração de fazer algo para Deus, caso seja abençoado. Então, nesse texto de Eclesiastes 5, o Provérbios, Salomão nos exorta a que nós não façamos isso de qualquer maneira, porque nós estamos numa vida reverente, pensando no que nós vamos falar, não vamos falar qualquer coisa, nem vamos votar sem ter condições de cumprir aquilo que nós estamos dizendo. Como a gente leu lá na frente, é melhor que não vote do que você votar e pagar. Aliás, você dizer que vai votar e não cumprir. Percebemos que o voto sempre envolve a confiança do votante em Deus, ao passo que Deus se alegra dos propósitos do seu povo e o abençoa. Nesta interação é imprescindível o exercício da fé. Ok? Então é importante que você tenha fé. O voto, ele é esse caráter de fé. Né? A Bíblia vai falar aqui, mais tarde, ele vai falar também sobre outros tipos aí de votos. Né? A voto de Amon, né? O voto de Jefté, que foi um voto precipitado. Jefté, ele disse que se Deus fosse com ele ia sacrificar a primeira pessoa que ele visse, e aí a primeira pessoa que ele viu foi sua filha, né, e a sua filha morreu virgem e teve que sacrificar a sua filha. Por quê? Porque ele votou precipitadamente. Então a Bíblia nos exorta a não sermos, né, precipitados, e muitas vezes nós somos precipitados, falamos alguma coisa para Deus que nós não vamos fazer. Então a Bíblia não nos repreende, não nos manda votarmos nada. Você não tem que dar nada a Deus. Agora, uma vez que você colocou esse propósito no seu coração, você deve cumprir, porque senão aí sim você está pecando. Por isso, no 2.2 fala tomando cuidado, né, com a sua boca. O pregador deixa registrado em Eclesiastes a sua preocupação com a precipitação das palavras quando votamos, ou seja, quando colocamos um voto. Né? Às vezes as pessoas se encontram em tamanha aflição e aperto que votam coisas que elas não conseguirão pagar. Se Deus me der isso, eu vou dar essa casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou mudar de vida, eu nunca mais vou mentir, eu nunca mais vou pecar. Você não pode prometer a Deus que nunca mais vai pecar, porque o homem peca. Né? Então, quando você faz isso, é um voto precipitado.
Se Deus foi benevolente e nos atender, precisamos pagar o vosso voto como prova da nossa gratidão e lealdade. Porém, né, não faça algo que você não tem condições de votar. Deus não quer sacrifício. Muitas religiões, né, fazem promessas, né? Promessa de subir uma escadaria, promessa de acender vela, promessa. Não é isso que Deus quer. Ele não quer promessa, que você cumpra a promessa. Deus não precisa de nada que você possa fazer. E o que Ele quer é um coração sincero, reto, justo na sua presença. Então, Eclesiastes 5,4 fala que diante das bênçãos concedidas, a recomendação quanto ao voto é que não podemos tardar em pagar. Se a gente prometeu a Deus, nós temos que fazer. E muito menos deixar de pagar, ou seja, Eclesiastes 5,5. Se Deus foi benevolente, como está aqui, né, nós temos que fazer aquilo que Deus nos manda. Por isso temos que ter cuidado com a nossa boca e não nos precipitarmos. Tópico de número 3, ortodoxia e ortopraxia. Lembra daquela palavra difícil que eu falei lá na frente? Então, chegou a hora de você revelar para o seu aluno e contar para ele. O prefixo ortos vem do grego, né, que diz respeito à ação correta. A partir deste conceito, entendemos que o verbete ortodoxia está relacionado à doutrina correta dentro do cristianismo. Ou seja, orto é a palavra que significa correto, certo, né? Correto, certo, aquilo que é correto. Por exemplo, ortodontia, né? A correção dos dentes, né? E ortopraxia é a prática correta. Ortodoxia, doxa, né? Vem do grego também, que significa a correção. Então, coisas corretas ou práticas corretas, né? A partir desse conceito, temos que o verbete ortodoxia está relacionado à doutrina, porque doxa, né, é a doutrina, é conhecimento. Então, ortodoxia é um conhecimento correto. Vamos lá, então, aqui, ó, ortodoxia é o quê? É o conhecimento correto. Minha letra está cada vez melhor, meu hebraico, né? Esse hebraico aqui, mas é conhecimento correto, tá bom? Agora, o que é a ortopraxia, né? Já a ortopraxia seria a prática correta da doutrina, porque doxo aqui é conhecimento, né? Doxo é o conhecimento e a praxia, você que já está doutor aí no grego também, sabe que orto é correto, né? Orto correto e praxia é o quê? Prática. Então a prática correta. Então nós temos que ter uma ortodoxia, ou seja, um conhecimento correto, nós temos que ter uma ortopraxia, uma prática correta. Não adianta só ter conhecimento correto, é preciso também ter uma prática correta. E é isso que ele vai falar aqui, ó. Ortodoxia e ortopraxia. 3.1, amante da verdade. O sábio, né, busca viver uma vida de quietude e pacificidade. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos desenvolver a leitura das Escrituras. Na ótica do salmista, o caminho do jovem purificado pela palavra, quando ele a observa. Quanto amantes da verdade, mais nos desviaremos do erro, do pecado. Judas nos conclama a lutar pelas doutrinas bíblicas. Então nós somos amantes da verdade, somos ortodoxos, amantes ali do conhecimento. Por isso que é amantes da verdade que ele está falando aqui. Nós temos que ter amantes disso. Agora, no tópico 3.2, o lado prático da teologia. E ele vai falar agora da praxis, da prática, né? O segredo de uma vida vitoriosa em Cristo é ser praticante da palavra. Lembra que Jesus falou que nós não temos que ser apenas ouvintes, que o homem que é ouvinte é semelhante ao homem que constrói sua casa na areia, né? Que não suporta a tempestade, mas aquele que ouve e pratica, praxis, né? A palavra é semelhante ao homem que constrói sua casa na rocha. Quando estamos cheios da palavra de Deus, nossa vida é transformada e queremos externar isso através do evangelismo, da ação social e do acolhimento aos necessitados. Olha aí que importante, falando dessa questão social aí também, que é importante. Ou seja, teologia, por isso que ele chama de teologia prática, né? Porque você precisa realmente praticar aquilo que você está falando. Tiago 1,22 fala sobre isso. Lembremos de que Tiago nos conclama a ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Nossa fé, então, o que a gente pode dizer aqui, né? Que a nossa fé, ela precisa ser demonstrada em obras, atitudes e conduta correta. Quando estamos cheios da palavra de Deus, nossa vida é transformada e queremos externar isso através de várias práticas. Amém? Que Deus possa nos abençoar aí a conseguirmos tanto a ortodoxia quanto a ortopraxia. Conclusão, a nossa responsabilidade diante de Deus e dos homens nos constrange a viver uma vida que exale o bom cheiro de Cristo.
Muito bem, a gente chega aqui agora ao final, né? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreve no nosso canal, deixa o like aí, dá o glória. E não podemos esquecer de falar sobre o autor, né, da nossa lição. Aliás, não podemos deixar de falar aqui sobre a próxima lição. Vamos estudar paralelo entre o pecado e o paralelo entre o sábio e o pecador. Nós vamos estudar na semana que vem. Quero deixar aqui já os agradecimentos ao nosso irmão, né, Moacir Santos e missionária Fátima Oliveira, o famoso casal MF. Olha aí, eles têm várias ações que podem fazer, né? Assessoria de contador, abertura de e-mail, legalização de CNPJ, regularização de empresa junto aos órgãos, emissão de certidão negativa. Tem o link aqui lá no slide, ó, você entra aqui, ó, vai falar direto com ele no Instagram, ou você clica aqui embaixo, vai falar direto com ele no Facebook, ainda tem o WhatsApp deles aí, caso você estiver precisando. Esse aí é o presbítero Moacir e a sua digníssima esposa, missionária Fátima Oliveira, casal MF, que eu agradeço de coração por ter produzido esse slide. Eu quero pedir a vocês todos que oreis pela vida dele. Afinal de contas, se ele não tivesse produzido esse slide, né, não teria como a gente fazer este vídeo. Deus abençoe vocês e até a próxima. Paz.